Senhor é em intimidade. Por isso, nessa noite pedimos, fala conosco, abre o nosso coração, Senhor, tira toda excitação, Senhor, você quer ter comunhão contigo. Senhor, fala aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, quer seja fácil, quer seja difícil, nós queremos aqui ser submissos ao teu falar. Senhor, fala conosco, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Está certo. Amém. Amém, irmãos. Nós temos algum convidado hoje que está visitando pela primeira vez? Só levantar a mão, mas vai poder não precisa ficar de pé, passar vergonha, só para a gente conhecer. Amém. Graças ao Senhor. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes de ter vocês aqui. O desejo do nosso coração é, de verdade, que vocês tenham uma experiência real com o Senhor, que vocês conheçam quem é Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui. O centro dessa reunião é a pessoa do Senhor. É sobre isso que nós vamos falar. O tema da reunião hoje é tudo faço por causa do Evangelho. E para começar a falar sobre isso, eu queria entrar no que é o Evangelho. Porque às vezes nós temos a tendência de conceitualizar muito o Evangelho, saber responder na teoria, no dogma ao que é Evangelho, mas ainda não entendemos que o Evangelho só pode ser entendido quando praticado, quando vivido. Eu, irmãos, graças ao Senhor, nasci no lar cristão. Eu vivi a vida da igreja a sua plenitude. Pode não parecer do meu sotaque, mas eu sou de Piracicaba. Nossa, Piracicaba. Da Piracicaba, exato, mas corretamente. Graças ao Senhor, a vida da igreja lá é maravilhosa. Eu participei do serviço de criança, participei da escola evangélica. Escola evangélica também teve? Aqui no tempo atrás? Participei do SEAP, mas irmãos, preciso ser sincero com vocês. Entender o que é o Evangelho só me veio mais alguns anos atrás. Porque se você me perguntasse na adolescência o que é o Evangelho, é capaz de eu explicar, claro. O Evangelho é uma pessoa, a sua raiz significa boas novas, ele é Cristo tentando se dispensar a nós. Mas o meu falar ali, irmãos, era muito teórico. Você só vai entender algo da mensagem de hoje se você perceber que o Evangelho não é uma doutrina, é uma realidade para ser vivida. E para começar a falar sobre isso, eu queria abrir com os irmãos talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16. Mas o Evangelho é, antes de tudo, uma boa nova. E não é só uma boa nova. O Evangelho é a boa nova. João 3,16, acho que a maior parte de vocês conhece de cor, fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, esse é um dos versículos, acho que você vai concordar comigo, mais bonitos da Bíblia, porque ele fala sobre essa boa nova que mudou a nossa história. Antes de tudo, antes de você existir, antes de você nascer, antes de você escolher o Senhor, Ele te amou. Independente de quem você era, Ele te amou. Jeremias 31 fala que Deus nos amou com amor eterno. Nós estávamos no coração de Deus antes da fundação do mundo. E apesar de tudo isso, o homem ainda caiu. E aqui, como eu estou falando que o Evangelho é muito pessoal, vamos tocar o homem, vamos parar de botar a culpa aqui em Adão, em Eva, vamos falar sobre a nossa experiência. Nós caímos. Nós escolhemos viver independentes de Deus. Nós escolhemos o pecado. A nossa vida era uma vida pecaminosa. Mas porque Deus nos amou, vem a segunda parte do versículo. Que Ele entregou o seu único filho. Deus não morreu porque o homem, o Senhor Jesus não morreu porque o homem o matou, não foi porque Satanás venceu, Ele morreu porque Ele entregou a sua vida por nós, por amor. Amém. Independente da nossa condição, Ele nos amou. E a prova disso
é que Ele entregou o seu único Filho por nós, numa morte dolorosa, na morte mais cruel, porque Ele tinha em seu coração salvar a mim e salvar você. Amém. E a nossa parte entra nessa terceira parte do versículo, que é para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, a nossa porção é crer, a nossa porção é receber, a nossa porção é usar a nossa fé. Quando nós usamos a nossa fé, quando nós experimentamos essa boa nova, é que ela se torna realidade para nós. Sem crer, o Senhor morreu em vão. Sem receber, a experiência que você tem é puramente de dogmas. Você sabe descrever o Evangelho, mas você não sabe o que é o Evangelho. Porque para receber o Evangelho, para você conhecer o Evangelho, você precisa receber o Evangelho, a pessoa do Senhor. Eu queria dar um exemplo disso com uma porção da Bíblia que está em Marcos, no capítulo 5. A experiência, que alguns aqui já conhecem a experiência bem, uma história bem famosa, a mulher enferma com fluxo de sangue, a partir do versículo 24. Ali fala, Jesus foi com eles. Jesus estava ali na região do Mar da Galileia, e uma grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu esse período, que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo desprendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. Para dar uma contextualizada, a condição dessa mulher não é só de enfermidade, não é só física. A condição dela ali é que, por causa dessa doença, ela vivia à margem da sociedade. Se você lê Levítico, você vê o que acontece, quais são os mandamentos de Deus para pessoas na condição de doença que ela está. Essa pessoa, onde ela senta, uma pessoa que está cura não pode sentar. Onde ela toca, alguém que está cura e quer ficar cura não pode tocar. Ou seja, naquela sociedade, essa mulher viveu há 12 anos completamente marginalizada. A condição dela era que ela, além de viver marginalizada, ela perdeu tudo o que tinha. Mas no versículo 27, ela ouve uma boa nova. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Amém. Ela creu na boa nova. Amém. Porque ela creu, porque ela recebeu, porque ela teve fé. Amém. O Senhor curou a vida dela. Amém. E fala, logo se lhe estancou. Olha só, o versículo é o seguinte: logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Mas o convite que eu quero fazer para você que está nos visitando pela primeira vez, e para todos vocês, irmãos, é que o Evangelho ele precisa ser, além de conhecido, ele precisa ser vivido, ele precisa ser tocado, porque o Evangelho é a pessoa do Senhor. E quando você toca no Senhor, quando você toca em quem Ele é, a sua vida muda. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo. Não depende da minha condição, não depende de quem eu sou, depende de quem Ele é, depende do que Ele fez. E quando eu creio, isso se torna também quem eu sou. Essa é a boa nova, irmãos. Nós temos esperança. A esperança é Jesus Cristo. É engraçado pensar nisso, inclusive. A gente acha que entende ainda por completo, mas nessa última conferência acho que ficou ainda mais claro que é o Evangelho. Quando a gente pensa, desde a eternidade passada, existe uma comunhão entre Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Essa é uma comunhão harmônica, doce, perfeita, santa, toda inclusiva, mas indeterminada também. Nós não sabemos por quê. Eles nos amaram. Deus nos amou. Porque Ele nos amou
Ele quer nos introduzir a essa mesma comunhão. A mesma comunhão do Deus Triuno está reservada para mim e para você. E ela é vivida por meio do Evangelho. Porque a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, é quem nos garante isso. Coríntios, irmãos, é sobre isso. Se vocês lerem no capítulo 1 de Coríntios, o versículo 9, fala: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. O que o irmão Pedro tem explicado na conferência, em parte de João 14, 15, 16, 17, o Senhor abriu o seu coração falando que o propósito, o plano de Deus é nos levar para essa comunhão. E também depois, quando o Senhor morre e ressuscita, ele aparece aos discípulos. As primeiras coisas que ele fala é: eu vou para o meu Deus e agora o vosso Deus. Eu vou para o meu Pai e o vosso Pai. O que estava no coração de Deus, o que está no coração, o plano de Deus, é levar o homem a participar dessa comunhão, né, de vida, dessa coparticipação, nesse entremesclar que vive no Deus Triuno. Mas isso é maravilhoso, isso está destinado para mim e para você. Por isso a nossa vida também não pode se limitar só à morte do Senhor. O Evangelho é para salvar os meus pecados. O Evangelho é para tratar com aquele problema que eu tinha, eu aplico ali o sangue de Jesus e isso me limpa. Irmãos, isso não é suficiente. Se o Evangelho é uma pessoa, essa pessoa é Jesus Cristo, essa pessoa ressuscitou. E hoje ela é o Espírito dentro de nós. E ela continua nesse processo de nos trazer a presença do Pai por meio do Espírito. Irmãos, isso é o Evangelho. É a paz dessa comunhão, é o amor que há nessa comunhão, é a alegria que só quem está nessa comunhão pode desfrutar. Hoje a gente pode desfrutar um pouquinho, mas quando o Senhor voltar, esse será o nosso maior amor. Desfrutar a sua plenitude daquilo que Deus é. Isso é vivido por meio dessa pessoa que é Jesus Cristo. Mas isso é o que está no coração de Deus, é o que move o coração de Deus. Você vê também outro versículo que eu achei interessante, a luz da que a gente viu na conferência, é 1 Pedro 3,18. Ele fala: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Nossa, não quero tomar muito mais tempo dos irmãos, porque eu acho que essa é a esperança, a expectativa que há em Deus para nós. Vivemos o Evangelho através da pessoa de Jesus Cristo, nos atraindo à sua pessoa, nos atraindo a quem Ele é. Mas isso também depende de nós. Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 9. Se você contextualizar o que está acontecendo, Paulo está falando ali, questão de comidas sacrificadas a ídolos. Comer ou não comer, irmãos, é difícil dizer. Ele foi bem sábio para ser. Mas eu abro mão desse direito. Se eu acho que eu tenho que comer ou não, eu abro mão. Irmãos, eu também sou apóstolo, Paulo fala. Mas eu abro mão. Caso eu preciso trabalhar ou só Pedro não precisa? Eu não posso ser casado ou só os outros que podem? Ele estava reivindicando, ele estava apresentando quais eram os seus direitos. Mas ele abriu mão de todos eles por causa do Evangelho. Amém. Porque ele sabe que a esperança do Evangelho não está no nosso direito aqui na terra, mas está na pessoa de Cristo trabalhar em nós, nesse processo de santificação do nosso ser. Não santificação como a imagem que a gente tinha, de ser santo, como alguém perfeito, não, mas como alguém com a vida de Deus. Um processo da glorificação, tirando tudo aquilo que não pertence a Deus, tudo aquilo que contamina a nossa comunhão. Isso, irmãos, é o que importa. E é isso que é a solução para os Coríntios. Essa é uma carta tão... Quando a gente começou a estudar, a gente viu tantos problemas, tantas dificuldades. A solução está em Cristo Jesus. Na mensagem da cruz, na pregação do Evangelho. Irmãos, isso é o Evangelho. É Deus, é Jesus Cristo, o Espírito Santo vivendo dentro de nós. E a partir de nós, também para as pessoas, alcançando quem está à nossa volta. Às vezes você pode estar pensando, mas quando às vezes eu falo, as pessoas não aceitam o Evangelho, enfim, não é
poder, assim, irmãos, a palavra do Evangelho é o poder de Deus. Amém. Se a pessoa que está pregando não está sendo salva, pode ficar tranquilo, você está sendo salvo. Amém. Deus está trabalhando em você. Amém. Quando você sai, quando você ora pelas pessoas, quando você fala de Deus para as pessoas, mesmo que ela não receba, você está recebendo salvação. Porque o poder de Deus está no Evangelho, está na pessoa de Cristo e está disponível para nós. Amém. Todos os dias. Amém. Isso é o que Deus tem de esperança para nós. E essa é a nossa esperança. Cristo em nós, trabalhando no nosso ser, nos levando à pessoa de Deus. Amém. Jesus Cristo assim. Amém. Vamos ver Hebreus 12:14? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar e ler em pequenos grupos assim. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, irmãos, é o que está acontecendo conosco hoje na vida da igreja, no viver da igreja. Deus está nos santificando. Nós vimos na conferência passada, que acabou de terminar final de semana passada, 2 Coríntios. Mas antes de 2 Coríntios, nós vimos 1 Coríntios. E antes de 1 Coríntios, nós vimos Romanos. Então eu queria só fazer uma breve revisão, irmãos, muito rápida. No livro de Romanos, a gente vê a plena salvação de Deus. Tá certo? Deus nos salvando plenamente, nosso espírito, alma e corpo. Nosso espírito foi justificado, nós cremos no Senhor, e agora nós que éramos pecadores, estamos limpos diante de Deus. Ele pagou alto preço por nós, morrendo na cruz no nosso lugar, derramando o seu sangue precioso. Amém? Quem foi lavado pelo sangue precioso de Cristo, diga amém. Amém. Graças a Deus. E não só isso, irmãos, no futuro, quando Ele voltar, o nosso corpo vai ser glorificado. Esse corpo de morte, esse corpo mortal que hoje temos, será revestido de um corpo de glória e vai ser uma coisa indescritível. Nós não sabemos como será, mas eu sei que vai ser bom demais. E esse corpo nunca vai morrer, nunca vai ficar doente, não vai precisar das coisas que hoje esse corpo precisa. Vai ser um corpo com uma outra característica, celestial, né? Glorificação vai ocorrer quando o Senhor Jesus voltar. Mas irmãos, percebam, nós temos a justificação que nós já temos, como nós cremos no Senhor, fomos justificados no Espírito. Nós seremos glorificados quando Ele voltar, nosso corpo será também tratado. Mas hoje, no nosso dia a dia, o que está passando conosco no viver da igreja, o que Deus está trabalhando em nós, é a santificação. É o trabalho de transformação, de conformação, nos tornando mais parecidos com Ele mesmo. Irmãos, nós precisamos ser parecidos com Deus. Nós não somos limitados, nós temos nossos defeitos, e Deus sabe disso. Foi por isso que Ele colocou o seu Espírito dentro de nós, e a partir do nosso Espírito, Deus agora começa um trabalho de transformar a nossa alma, a nossa pessoa. Esse trabalho de Deus é a santificação. E por que isso é importante, irmãos? Porque sem a santificação, ninguém verá Deus. Essa conferência, bom, antes de chegar na conferência de 2 Coríntios, vai. Então, irmãos, o capítulo 1 até o 8 de Romanos fala desse processo maravilhoso pelo qual nós estamos passando. Justificação, santificação e no futuro glorificação, que nós vamos passar também. Tudo isso visa o viver da igreja, que está nos capítulos 12 a 16 de Romanos. Ali você começa a ver o viver da igreja, onde tem oração, onde tem amizade entre os irmãos, onde tem cuidado entre os irmãos, e onde tem problema também entre os irmãos. Você sabe, o que Deus está operando hoje em nós, irmãos, é algo tremendo. Quando o pecado entrou no homem, ele arruinou o homem para Deus. Mas de acordo, ou melhor dizendo, por causa da obra de Cristo na cruz, Ele nos trouxe de volta para Deus, nos reconciliou com o Pai. Ele entrou em nós quando nós cremos, está certo? Ele ressuscitou, se tornou Espírito, nós cremos nele, recebemos para dentro de nós. Deus está nos transformando, é bom demais isso. Deus está nos santificando. Mas perceba, irmãos, que a santificação ocorre no viver da igreja, que está descrita ali nos capítulos 12 a 16 de Romanos. E também está descrita
com os seus problemas e debilidades em 1 Coríntios. E 1 Coríntios era uma epístola que nós pensávamos ser uma epístola que só falava de problemas. A igreja de Corinto é uma igreja problemática. Eu não sei qual a impressão que você tinha. Eu tinha essa impressão. Quando falava a epístola de Paulo a Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, eu falava, ali só tem problema. E realmente, ali nós podemos ver uma série de problemas que podem acontecer enquanto vivemos a vida da igreja. Mas, irmãos, qualquer que seja o problema na vida da igreja, no seu viver diário, a solução é Cristo. Amém. A solução dos problemas é Cristo. Então, muito mais do que falar de problemas em 1 Coríntios, nós vemos Cristo como a solução para todos os problemas. Você tem problema? Hoje? Seja no viver da igreja, seja aí fora no seu trabalho, no mundo aí fora você trabalha, na sua família, com os seus vizinhos, você tem problema? Eu quero falar para vocês uma coisa, irmãos, que é pura verdade. Cristo é a solução para todos os nossos problemas. O que a gente precisa é tomar posse desse Senhor, tomar posse dele. E em 1 Coríntios o apóstolo Paulo mostra para a igreja ali, sim, vocês têm problemas, mas você percebe? Ele não dava uma resposta direta, como resolver aquele problema. Ele trazia os irmãos de volta para Cristo. Ele mostrava quão rico Cristo era, porque ele sabia que se desfrutassem de Cristo, os problemas seriam resolvidos. Os irmãos à nossa frente, o nosso amado irmão Dono também, que já foi para o Senhor, ele sempre falava isso para nós, irmãos. Sempre que surgiu algum problema, você percebia que ele ficava quieto e sempre tentava ajudar os irmãos a voltarem para o Espírito, voltarem para a presença do Senhor, porque ele sabia, se você tentar resolver na esfera humana, é uma solução passageira, ela não vai ser tão eficaz. Mas se você voltar para o Espírito, na presença do Senhor, os problemas realmente são resolvidos. Problemas conjugais são resolvidos dessa forma. Somos diferentes, quem é casado aqui sabe, você é diferente da sua esposa, do seu marido, tá certo? Diferente do seu pai, da sua mãe, diferente do seu vizinho, diferente do seu amigo, diferente do irmão da igreja. Mas, irmãos, se nós permanecermos em espírito, nós vamos ter uma unidade, e essa unidade não é qualquer unidade, é a unidade que é a unidade do Pai com o Filho. O Filho está em nós, nós estamos no Filho, e quer saber, já adiantando bastante, um dia todos nós seremos inseridos para dentro do Pai. Foi falado nessa conferência também. Então, irmãos, veja, 1 Coríntios foi ali um recado para nós de que Cristo é a solução para os nossos problemas. E 2 Coríntios, nós vimos agora nessa conferência, falou o seguinte: nós somos ministros de uma nova aliança. Então, o que eu peguei em todas essas mensagens faladas durante a conferência, pelo irmão Pedro, irmão Wesley, irmão André, irmão Miguel, foi que o Senhor, irmãos, está preocupado com a pessoa do ministro, em primeiro lugar. Então saiba nessa manhã, irmãos, que nós fiquemos impactados com o que nós ganhamos do Senhor agora. O Senhor está preocupado conosco. Ele se preocupa com você. Ele considera você um despenseiro das suas riquezas. Ele quer fazer de você uma pessoa que espalha e distribui essas riquezas onde você estiver. Deus está preocupado com você, está preocupado comigo. Ele quer trabalhar na minha pessoa, me transformar. Mas, irmãos, o que é importante notar também, esse Deus é tão maravilhoso que Ele quer. Ele não só está preocupado e quer trabalhar na nossa pessoa, Ele está preocupado conosco e quer trabalhar na nossa pessoa. Ele quer fazer de nós pessoas que espalham essa vida maravilhosa para outras pessoas, nos fazer despenseiros. Então, o ministro da nova aliança não é formado da noite para o dia, não é formado porque agora eu acho que eu sei ser ministro. Não. A palavra de Deus fala também, a letra mata, mas o espírito da vida. Ele fala assim: e Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, irmãos, quem nos habilita para ser esse ministro da nova aliança? É Deus. A habilidade para ser um ministro da nova aliança não vem de nós mesmos, ela está em Deus e Ele nos dá essa habilidade.
Então, quanto mais eu permanecer na presença do Senhor, mais eu vou sendo transformado e mais eu vou passar essa vida para quem estiver ao meu redor. Jesus é o Senhor. Então, irmãos, esse é o trabalho que nós estamos hoje na igreja. Nós temos então Romanos, 1 Coríntios, os problemas, não, muito mais que problemas, nós temos a solução para os problemas, que é Cristo. E agora nós seguimos adiante, nos tornando ministros de uma nova aliança. Bom, mas o foco aqui hoje, irmãos, ainda é 1 Coríntios, né? E então eu vou só ressaltar para vocês. Eu estava estudando, né, na semana da Igreja Diária, a quinta semana que nós estamos agora, né? Nós voltamos, né, irmãos, por uma questão logística, operativa, né? Nós tivemos que voltar. Então nós estamos na quinta semana, iniciamos a sexta semana deste volume amanhã, tá bom? Nessa semana, irmãos, ó, eu escrevi aqui, ó, vários versículos que descrevem quem Cristo é para nós. E eu queria falar com vocês, queria desfrutar com vocês. Em 1, 8 e 9, 1 Coríntios 1, 8 e 9, Cristo é a porção que Deus nos deu. Amém. Nele, irmãos queridos, nós temos tudo o que nós precisamos. Em 1, 24, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Os judeus esperavam um Messias poderoso, quem sabe entrar num cavalo imponente, branco, entrando em Jerusalém, tomando o reino dos romanos e declarando agora o reinado de Israel, independente. Aí vem um servo humilde montado num jumentinho. O Senhor Jesus entrou montado num jumentinho, não foi num cavalão, nem numa jumenta maravilhosa dela, nem numa jumenta não, numa mula, né, que é um cavalo bem grande, né? Forte. Não, ele entra num jumento humilde. Irmãos, realmente, para os judeus é loucura você crer numa pessoa assim. E os gregos então? Os gregos que não criam na ressurreição. Até hoje, irmãos, esses ensinamentos de Epicuro, né? Diz que, e tantos outros aí dizem que não existe a ressurreição. Aí, nosso Deus é tido como Deus da ressurreição. Os deuses dos gregos eram deuses fortes, né? Vocês conhecem a mitologia, né? Zeus e quem mais que tinha lá? Hades. E qual outro deus grego que tinha na época? Me ajuda a lembrar. Qual outro deus grego que era famoso? Mercúrio, né? E tantos outros, né? Oi? Minerva, tantos deuses poderosos. E aí você vem falar para mim de um Deus que morreu na cruz. Que Deus é esse? Irmãos, ele morreu na cruz. Por isso que não, fala a verdade, é loucura. É loucura. Quem é seu Deus? Meu Deus, Juliana, é o Deus que morreu na cruz. É loucura. Quem é seu Deus, Juliana? Quem é seu Deus? O meu Deus é o Deus que morreu na cruz no meu lugar. Mas ele não ficou na morte. Amém. O meu Deus é o Deus da ressurreição. Amém. Ele não ficou na morte, ele ressuscitou. E não apenas ressuscitou, mas agora ele é disponível para entrar para dentro daquele que crê nele. Amém. Ah, mas eu não vejo, verdade, eu ainda não vejo, mas um dia eu vou ver. E quem fala para mim, irmãos, assim, ah, mas você não vê, como é que você pode acreditar em tudo isso que você não vê? Eu falo para ele, você acredita no ar? Você acredita no ar? Acredito, claro, mas você está vendo o ar? Não, então como é que você pode acreditar no ar se você não vê o ar? Você acredita no ar? Laurinha, você acredita no ar? Por que você acredita no ar? Eu sinto. Por quê? Que resposta linda? Porque ele me deixa vivo. Faz assim, ó. Sente, já está sentindo o ar entrando assim, mão? Solta. De novo. Solta. Irmãos, o meu Deus é o Deus que é como ar, que eu posso ainda não vê-lo, mas eu sinto. Eu sei que ele está vivo, porque quando eu falo assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu estou fazendo assim, ó, inspirando, meu Deus, para a vida. Você quer experimentar? Repete comigo, crendo de coração que Ele ressuscitou dos mortos, e fale comigo de boca cheia, Senhor Jesus,
Você vai sentir o ar espiritual. Você vai ser cheio dessa pessoa que é maravilhosa. Então, irmãos, é escândalo para alguns, loucura para outros, mas para nós que cremos é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Aleluia. Ele, irmãos, em 2:8 é o Senhor da glória. Crucificaram, sabe quem que eles crucificaram? O Senhor da glória. Ele, em 2:9 e 10, ele é as profundezas de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, depois dessa conferência em 2 Coríntios, para mim ficou mais claro, e eu desfruto mais ainda desse versículo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe o que Deus tem preparado para nós, irmãos? Qual vai ser o ápice da nossa salvação? Qual vai ser o ápice da nossa salvação, irmãos? Fala para mim. Qual é? Oi? Fala mais alto. Oi? Estar em Deus. Estar em Deus. Você repete comigo? Estar em Deus. Ser inserido em Deus. Amém. Oh, irmãos, daqui a pouco eu quero ler com vocês alguns versículos de João 14 e João 17. O Senhor Jesus ora ao Pai, irmãos, e Ele fala exatamente isso. Ele era um com o Pai, Ele estava no Pai, desde o princípio Ele estava com o Pai. Ele veio aqui na terra e se encarnou, e agora Deus tem um elemento adicional, que é a humanidade. Antes Deus não tinha humanidade, agora Deus tem a humanidade. E o Senhor Jesus, irmãos, Ele já tinha glória com o Pai, mas agora Ele precisava, como homem, ser glorificado. Amém. Então, quando Ele ascendeu aos céus, cumpriu toda a obra. Ele ascendeu aos céus, Ele foi glorificado, entronizado. Então, irmãos, agora nós podemos dizer: há um homem da glória. Amém. Há um homem da glória. E por que Ele chegou na glória? Porque Deus aceitou a obra dele. Ele se revestiu de um corpo, mas Ele era sem pecado. Eu e você temos pecado. Nós nascemos de Adão, nossos pais vieram de Adão, nós também. Então nós temos pecado, mas Ele, irmãos, veio concebido por uma virgem. Foi a semente divina que entrou diretamente no ventre da Maria e gerou um ente santo, que tinha um corpo como nós, mas não tinha o pecado que nós temos. Esse ser santo é que foi na cruz e morreu na cruz no nosso lugar. E quando Ele morreu na cruz, irmãos, Ele aniquilou o pecado, aniquilou os pecados, aniquilou Satanás, aniquilou o mundo, aniquilou a morte. Tudo que é negativo nesse universo, irmãos, agora está naquela cruz. Oh, meu Deus, é o Deus que esteve na cruz, mas ressuscitou. Na cruz Ele tratou com tudo que era negativo, mas na ressurreição Ele liberou a vida para agora trazer para nós, irmãos, todas essas riquezas que nós vimos em 1 Coríntios. Por isso que Ele é as profundezas de Deus, irmãos, porque esse Senhor um dia vai nos introduzir. Eu vou ler os versículos para vocês logo mais. Ele vai nos introduzir no Pai. Nós vamos estar inseridos no Pai. Irmãos, em 3:11, Cristo é o fundamento do edifício de Deus. Em 5:7, Cristo é o Cordeiro Pascal. Cordeiro Pascal, se você lembrar da Páscoa lá dos Hebreus, no Egito, eles mataram um cordeiro por família, derramaram o sangue daquele cordeiro, passaram nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte vinha matar o primogênito, ele via o sangue e percebia: aqui alguém já morreu por essa família, aqui alguém já morreu. Então ele passava adiante e não matava o primogênito. Por isso que os primogênitos do Egito foram mortos, porque não tinham um substituto. O cordeiro não havia morrido pelos primogênitos do Egito, mas para os primogênitos de Israel, o cordeiro havia sido morto. Então, quando o anjo da morte passava, ele via o sangue nos umbrais da porta e falava: aqui alguém já morreu, então eu não vou matar ninguém, eu vou para a próxima. Aí eu chegava na próxima, já tinha o sangue lá também: aqui alguém já morreu, eu não vou matar ninguém. Irmãos, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi morto no nosso lugar, para que a morte não tivesse mais efeito sobre nós.
Você está contente por isso? Ainda que o nosso corpo se corrompa, irmãos, e ainda que eu não sei quanto tempo eu vou viver aqui, qual é o tempo da minha vida, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: o que me aguarda é a glória. Esse corpo pode até passar, se o Senhor não voltar antes, mas dentro de mim tem uma vida de ressurreição. O Cordeiro já morreu no meu lugar, e agora eu posso viver para Cristo com uma tremenda esperança. E não só o sangue, mas também a carne. Esse cordeiro que era morto ali por aquela família, por aquele primogênito, era comido, ele era desfrutado. Então, irmãos, o Senhor Jesus é aquele que morreu para derramar o seu sangue, mas ele também disse: a minha carne é a verdadeira comida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, você quer viver uma vida para Deus? Só tem um jeito: comer de Cristo, comer essas riquezas que Ele está dando para nós, essa palavra tão rica. Ó Senhor Jesus, em 5:8, Ele é o pão asmo. Pão asmo quer dizer o pão sem fermento, irmãos, dele não tem pecado, ele é puro. E tem outras coisas aqui sobre o pão asmo, mas por causa do tempo não vamos falar. 10:3, ele é um manjar espiritual, era um maná. O povo no deserto saiu e estava caminhando e tinha fome. O que nós vamos comer? No deserto não tem nada. Pois bem, irmãos, no deserto Deus mandava todo dia o maná. O maná sustentava o povo, Deus dava. É um milagre isso. Como é que você explica num deserto aparecer maná? Irmãos, é milagroso, é milagroso. Deus mandava comida para eles todo dia. E não só o manjar para matar a fome, esse maná para matar a fome deles, que também é um tipo de Cristo como nosso alimento, mas ele também, irmãos, era a fonte e a pedra espiritual que está em 1 Coríntios 10:4. Era uma pedra. Dessa pedra jorrava água. Irmãos, nosso Senhor, dele flui rios de águas vivas. Ele é o rio de água viva. E ele falou que quem crer em mim, ele disse dessa maneira: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, dentro de nós, essa pedra nos acompanha. Onde você vai, você tem uma pedra que jorra água dentro de você. Ó Senhor Jesus, essa pedra não só mata a sua sede, como mata a sede de quem está perto de você. As pessoas aí fora, irmãos, estão morrendo de sede. Elas estão no deserto com fome e com sede, estão morrendo. Mas você pode chegar para elas com o maná, pode chegar para elas com a água que vem da pedra que está dentro de você. Louvado seja Deus. Por isso, o posso orar com você, irmãos, é tão poderoso. É uma forma simpática, atraente de você chegar para a pessoa e ela aceitar o Evangelho. Talvez se você abordasse de outra forma, ela se fecharia. Mas o posso orar por você, a maioria se abre. É ou não é? Vocês estão praticando isso, vocês sabem o que eu estou falando. A maioria recebe uma oração. Então, irmãos, esse manjar e essa água da pedra pode chegar para as pessoas por nosso intermédio. Somos esses despenseiros, amém? Em 11:3, Cristo é a cabeça do corpo. Em 12:12, Cristo é o próprio corpo. Em 15:20, Ele é as primícias dos mortos, irmãos. Ressurreição não existia antes do Senhor Jesus. Depois do Senhor Jesus, existe algo maravilhoso que nos dá uma grande esperança. É a ressurreição dos mortos, amém? Em 15:45, Ele é o último Adão, o Espírito que dá vida. O Espírito que dá vida. Repete comigo: o Espírito que dá vida. Esse Espírito é para dar vida a todo aquele que crê. Amém. Quem crê diz amém. Amém. Se você crê, você recebe o Espírito que dá vida. E esse Espírito que dá vida agora vai encher sua alma com alegria, com paz, com o próprio Deus. Porque a alegria, irmãos, quem é a alegria? Onde está a alegria verdadeira? Está em Deus. Onde está a paz verdadeira? Está em Deus. Então, quando você tem Deus no seu coração, quando você tem Cristo no seu coração, você tem tudo. Aleluia. E em 15:47, Cristo é o segundo homem. No primeiro homem, a gente tem condenação. No segundo homem, a gente tem libertação. No primeiro homem, a gente tem doença. No segundo homem, a gente tem cura. No primeiro homem, a gente tem morte. No segundo homem, a gente tem vida. Graças a Deus por isso. E você achando que 1 Coríntios falava de problema, né? Na verdade, todos nós achávamos, né, irmãos? Mas olha quanta coisa rica está em 1 Coríntios. É certo que nós estamos acabando aí de desfrutar esse livro, né? Então, irmãos,
O Senhor é tão rico. Nós vimos o alimento diário essa semana. O Senhor é rico demais. Ele tem riquezas que são insondáveis. Aconselho os irmãos também a lerem o livro As Riquezas Insondáveis de Cristo, do Mondong Yuan. Se você estiver na sua casa, eu não sei se ainda tem disponível para vender, né? As Riquezas Insondáveis de Cristo, do Mondong Yuan. Irmãos, durante anos, o nosso irmão nos trouxe revelação após revelação, usando a boa terra de Canaã como um exemplo do que Cristo é para nós. Eu não vou falar por causa do tempo, foram anos de mensagens riquíssimas, né? Riquíssimas, irmãos, riquíssimas. Cada aspecto da boa terra é um aspecto de Cristo para você. Então, aconselho você a ler esse livro. Aí, toda aquela riqueza, irmãos, hoje está em Cristo, né? Está em Cristo. E agora, irmãos, o Senhor vem falar para nós uma palavra de amor. Ele nos ama, Ele quer trabalhar em nós, Ele quer nos transformar, quer nos santificar, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Mas Ele quer também, irmãos, que nós possamos dispensar essas riquezas para outras pessoas. Essa semana falou, tudo faço por causa do Evangelho. Nós sermos os despenseiros. Despenseiro, irmãos, é igual aquele garçom do restaurante, tá certo? Que a comida abundante, farta, deliciosa, está lá na cozinha. Tudo pronto. O cozinheiro, o chefe é bom. O chefe é da melhor qualidade. A comida é boa. Mas se o garçom não trouxer para mim, eu não vou comer. Está entendendo? Então, a comida é muito boa, mas tem que chegar até mim. Irmãos, nós temos uma dispensa com muita riqueza, muita comida, muita abundância. A dispensa de Deus, a cozinha de Deus é inesgotável. Ela tem riqueza que não acaba. Mas agora, para essa riqueza toda chegar até as pessoas que estão ao nosso redor, Deus quer te usar, quer me usar para nós sermos garçons que vão trazer essa comida para as pessoas. E a forma mais fácil, irmãos, de fazer essa comida chegar nas pessoas é: posso orar por você? Deixa essa frase sair da sua boca. Se você por acaso ainda não teve essa experiência, por favor, tenha essa experiência. Qualquer pessoa, pode ser o frentista do posto de gasolina, pode ser o garçom, pode ser o seu vizinho, pode ser seu amigo, pode ser o colega de trabalho. Simples assim. Posso orar por você? Irmãos, essa pessoa vai ter a chance de ter a vida dela revolucionada. Quando fala de oração salvando pessoas, irmãos, eu já contei essa história para vocês, só rapidinho, a minha experiência, né? Eu não sei se eu era salvo antes de 1981, porque minha família era católica, tinha algumas práticas e tal, mas eu realmente não sei se eu era salvo, mas eu não tenho essa convicção, essa clareza se eu era salvo ou não sei dizer. Mas em 1981, numa reunião lá em Poços de Caldas, nosso amado irmão André estava lá, nosso amado irmão Dom, estavam falando uma mensagem, né? Mas antes da mensagem, né, teve a oração, e eu achei profundamente esquisito, profundamente estranho aquele bando de gente, com o olho fechado e falando assim: oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, eu olhei para os lados assim, só via gente invocando o nome do Senhor, aquilo me deixou assim, né? O que é isso, né? O que é isso? A gente repetindo o nome de Jesus assim, né? Eu achei muito estranho, mas pensei: bom, estão falando o nome de Jesus, coisa ruim não deve ser. Eu vou fechar o olho, seja o que Deus quiser. Fechei meu olho. E aí, irmãos, os irmãos oraram, mas uma oração, eu lembro até hoje. Foi a oração que o irmão André fez. Ele falou assim: Senhor Jesus, eu lembro até hoje as palavras, sabe disso, né? Por isso que quando eu falo que você é meu pai, é por isso, né? O irmão André falou assim: irmãos, Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, porque nós já sentimos o fluir do rio da vida dentro de nós. Irmãos, nessa hora que ele orou dessa forma, eu senti o fluir do rio da vida dentro de nós. Amém. E como muitos, quando hoje nós oramos, falam para nós, eu tive a mesma sensação, parece que uma tonelada havia saído de cima dos meus ombros. Era a tonelada do pecado, estava sobre mim, estava me encurvando. Irmãos, o diabo, ele quer fazer você andar encurvado, mas a Bíblia fala que o Senhor te faz andar ereto. Esse versículo da Bíblia: o Senhor te fez andar ereto.
Nós estávamos encurvados por causa do pecado, mas irmãos, por essa palavra da salvação, esse Cristo maravilhoso chegou para nós, o Senhor nos colocou em pé e nos fez andar em ereto. Amém. Agora eu estou na posição normal, e Deus me colocou nessa posição. Amém. Então, irmão, você vê o poder da oração? Amém. Você vê como a oração é eficaz? Você pode pedir para a pessoa também. Agora repete comigo. Você pode orar com ela, orar por ela primeiro, você pode orar com ela também. Repete a minha oração, né? Sabe? Ó Senhor Jesus, irmãos, Deus quer que nós sejamos esses despenseiros de tais riquezas para as pessoas. Então, o que eu quero encorajá-los, irmãos, essa manhã é, por favor, deixa essa frase sair da sua boca. Posso orar por você. Então, irmãos, eu queria, ainda voltando um pouquinho para a pessoa do despenseiro, quase terminando, mais uns 15 minutinhos, tá? Deus trabalha na nossa pessoa, tá certo? Porque Ele quer nos fazer despenseiros. Ele não só quer dispensar a si mesmo para dentro de nós, mas Ele quer também que nós dispensemos a Ele para outras pessoas. Então, irmãos queridos, quando nós oramos com as pessoas, a gente pergunta, né? Você tem algum motivo pelo qual você quer que eu ore por você? Né? E sempre a pessoa tem um motivo, né? Irmãos, Deus trabalha no nosso dia a dia, na nossa pessoa, sabe por quê? Porque Ele quer nos fazer mais parecidos com Ele. Amém. Quando o Senhor Jesus olhava para as multidões, Ele se compadecia delas, porque elas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quando nós olhamos para a situação das pessoas, qual é o sentimento que nós temos? Será que é o mesmo sentimento que o Senhor Jesus tinha? De perceber a aflição pela qual as pessoas estão passando, a sensação de sofrimento pela qual elas estão passando, as dificuldades. Então, irmãos queridos, é por isso que também para nós, pasme, chegam situações de tribulação. Porque quando você passa por uma situação de tribulação, quando você vai consolar alguém que está passando por aquela situação pela qual você já passou, a tua palavra tem mais peso, a tua oração tem mais peso, você toca fundo no coração da pessoa, porque você se compadece do que ela está passando. Então isso está na Bíblia, está em 2 Coríntios, vamos ler, 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Está vendo, irmãos? Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, irmãos, Cristo sofreu, mas Ele sofreu, nós ganhamos o benefício por causa do sofrimento dele, está certo? Senhor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo, alcança as pessoas. A nossa consolação, a nossa oração transborda alcançando as pessoas. Mas se somos atribulados é para o nosso conforto e salvação. Se somos confortados é também para o nosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Ou seja, irmãos, quando você passa por uma situação, você consegue se compadecer melhor daquela pessoa que está passando por um sofrimento. Se você nunca ficou doente, como é que você vai se compadecer de uma pessoa que está doente? Se você nunca perdeu um emprego, como é que você vai se compadecer daquela pessoa que perdeu o emprego? Eu queria dizer o seguinte, irmãos, claro que a gente pode consolar, independente se você perdeu o emprego ou não, mas se você perdeu o emprego e sabe como é, quando você vai falar com uma pessoa que está passando por essa situação, você consegue consolá-la de uma forma diferente. Então, irmãos, tudo coopera para o nosso bem. Veja, por um lado, as tribulações fazem com que nós, como os despenseiros de Deus, sejamos aperfeiçoados para que nós possamos consolar outros. Está claro isso, irmãos? Então você vai ser um consolador. O Espírito em você é o consolador, mas você, pelo Espírito, vai consolar os irmãos da igreja, com a sua experiência, com o seu testemunho.
Você vai consolar as pessoas que você está orando com elas. Então você percebe, Deus quer trabalhar no desprezo. E a tribulação coopera para que nós arraiguemos mais e mais, né? Nos aprofundemos mais e mais em Deus, em Cristo. Então, irmãos, se você está passando por tribulação hoje, creia, esse teu teste um dia vai se tornar um testemunho. Você vai testemunhar para muita gente aquilo que Deus permitiu que você passasse num momento de tribulação. Você vai fortalecer a fé dos irmãos. Mas não só isso, irmãos, não só os sofrimentos então fazem com que nós sejamos mais empáticos com as pessoas, mas os sofrimentos também fazem o seguinte: eles nos depuram a nossa fé. Aquele versículo de 1 Pedro que diz assim: não estreis o fogo ardente que surge do meio de vós, né, destinado a provar-vos. Irmãos, eu até tive comunhão com o irmão Pedro na volta de Guarulhos recentemente, numa comunhão que teve lá. Eu ganhei um sentimento baseado no que ele estava falando. Essa palavra de Pedro, quando fala depurar a nossa fé, é o seguinte: o sentimento que eu ganhei, tá? Eu ganhei esse sentimento que eu ia passar para os irmãos. É muito fácil a gente louvar a Deus quando está tudo bem na nossa vida. Quando sua vida é um mar de rosas, puxa, Deus é bom para mim, como meu Deus é maravilhoso. Mas irmãos, nosso Deus é o Deus dos momentos bons e dos momentos difíceis também. Então, quando fala em depurar o valor da nossa fé, eu creio que tem um pouco desse elemento que eu estou falando para vocês. Nos aperfeiçoar a perceber que o nosso Deus é o nosso Deus também quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte. Quando você estiver passando por situações difíceis, Ele ainda é Deus. Se tudo estiver bem na sua vida, Ele é Deus. Se tudo não estiver bem na sua vida, Ele é Deus. Se você estiver são, forte, que nem nosso amado irmão ali, né? Fortão, né? Ele é Deus. Mas se você estiver doente, Ele continua sendo Deus. Se tudo estiver certo na sua vida, Ele é Deus. Mas se não estiver certo na sua vida, Ele continua sendo Deus. Então, por que isso é importante, irmãos? Porque as tribulações nos depuram, fazem com que nós realmente nos aproximemos de Deus em todos os momentos da nossa vida. Porque isso é o certo, né? O certo seria vivermos sempre em comunhão com Deus, né? Então Deus leva a gente a passar por situações para depurar, para nos limpar, para nos purificar. Por que, queridos irmãos? Porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém vê Deus. Irmãos, imagina naquele dia, quando Cristo entregar o reino para Deus Pai. É nesse momento que nós vamos ser inseridos para dentro do Pai. Nós vamos ser inseridos dentro de Deus. Aquela piscina que o irmão Pedro falou para nós há uns finais de semana para trás, né? Você vai estar imerso, totalmente submergido. Vai ser Deus para todos os lados, luz de Deus para todos os lados, amor de Deus para todos os lados. Nós vamos estar numa outra dimensão, irmãos. Não dá para a gente descrever. Por isso que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, porque não dá para descrever, porque é uma outra realidade. Nós vamos estar lá. Agora, se ainda estiver em nós algum elemento que não foi santificado, irmãos, Deus é santo. Corpo estranho no seu corpo, Ele expulsa. Se entrar um espinho na sua carne, o que acontece? Há um processo de inflamação, e doutores aqui, doutoras presentes, me corrijam se eu estiver errado. Esse processo de inflamação fez o quê? Expulsar aquele corpo estranho, aquele espinho que entrou na sua carne. Irmãos, Deus é santo. Deus é totalmente santo. Deus é totalmente puro. Então, se nós tivermos qualquer elemento ainda que não foi trabalhado por Ele, como que a gente vai poder entrar no Deus Pai? Então, irmãos, na conferência, o irmão Pedro nos encorajou a mostrar que o nosso destino é entrar no Pai. Mas agora, até para que isso aconteça, o que nós temos que fazer, irmãos queridos? Nós temos que permanecer no viver da igreja, sendo aperfeiçoado como esse dispenseiro dos mistérios de Deus, esse dispenseiro das riquezas de Deus. Sim, ocorrerão situações, mas Deus é Deus. Ele está me transformando, primeiro,
para eu poder consolar aquelas pessoas pelas quais eu vou orar por elas. Segundo, irmãos, para tratar com tudo o que não convém dentro de nós, porque Ele quer nos introduzir nele mesmo. Então, um dia, amados, nós vamos chegar lá. Mas para isso eu preciso permanecer no viver da igreja. Amém? Porque é aqui que o ministro da nova aliança é formado. Certo? Todos temos falhas. Todos temos falhas. Mas ao invés de criticar os irmãos, nós vamos amar os irmãos. Ao invés de querer separar os irmãos, nós vamos ser um com os irmãos. Irmãos, a unidade do Pai com o Filho é perfeita. E Ele fala: Pai, assim como eu em ti, tu em mim, eles em nós. Um dia, irmãos, nós vamos estar neles. Nós vamos estar imersos neles. Então, é uma unidade perfeita. Mas hoje, no viver da igreja, nós já podemos viver esse amor, amando os irmãos, ajudando os irmãos, servindo junto com os irmãos, sendo um com os irmãos. Então, irmãos, tudo isso, Deus trabalhando em nós. Hoje nós vamos estar perseguindo a santificação. Perseguindo a santificação. Lembrando o versículo rapidinho aqui para terminar. 1 Tessalonicenses 4:3. 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Amém? Então vamos perseguir a santificação. Amém? Jesus ao Senhor. Amém.